Muito bom dia, meus amigos da CBN Floripa. Estamos iniciando o nosso Sala VIP deste sábado. Um programa que você já conhece. Recebemos convidados muito especiais, que têm relevância, que têm história, que têm muita coisa para contar. Convidados de muito sucesso e que a gente tem muito prazer em conversar, receber aqui na CBN Floripa. O nosso programa tem o patrocínio da RDO Empreendimentos, construindo lares e inspirando sonhos. Casas da Água com você, construindo sonhos de uma vida inteira. E também a Água Mineral Santa Rita. São os nossos parceiros que eu faço questão de registrar, aqueles que permitem a gente trazer os nossos convidados aqui. O convidado de hoje é um convidado, como é que eu diria, ousado no que ele decidiu fazer na sua carreira. Imagina, pelo sobrenome, pela sua história, da família, de tudo, ele largar tudo e investir numa carreira de piloto de Fórmula Porsche. Eu estou falando de André Gaidzinski, catarinense, que... Família Gaidzinski, né, da qual eu tive o privilégio de conhecer muitos deles, inclusive. E o André está aqui comigo hoje porque a sua história é muito bonita, né? Um garoto que se investiu, que se apaixonou pelo automóvel. Me conta essa história, vamos lá. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Dom Roberto Alves. Estou me sentindo honrado, né? Estar sendo convidado para conversar contigo, ser entrevistado, né? Por essa sua umidade aí, estou muito feliz. Tudo bem, a gente tem aí uma história para contar do automobilismo. Que começa em Criciúma. Começa no Cartódromo Ronaldo Couto Dausch aqui em Florianópolis. Não, mas como garota, a tua história, o estudo... Ah, sim. Aí Você foi criado em Criciúma. Fui criado em Criciúma, estudei no Colégio Marista, que inclusive ali no bairro Pio Correia, do lado da casa dos meus pais. Foi onde eu cresci. E sempre gostei de automobilismo, porque... eu tive um primo, Henrique Gaidzinski Pérez, o Salame, faleceu faz 3 anos. Ele vem de uma geração mais velha do que a minha, foi tricampeão brasileiro de kart. O Roberto Gaidzinski Bastos e o Renato Naspolini correram de Fórmula Fiat, e eu fui com 10 anos de idade assistir uma corrida deles, uma vez que minha irmã me levou lá no início dos anos 80 em Tarumã, no Rio Grande do Sul, lá em Viamão. 10 anos de idade? E aí Criciúma chegou até o melhor cartódromo do Brasil, né? Porque foi feito dentro cartódromo de Miss Freitas? Não, foi feito dentro... Eu não sei se era de Miss Freitas, foi feito dentro do estádio da Metropolitana, no Evaldo Lodi. Evaldo Lodi. O cartódromo. Eu estive lá na inauguração. Muito bem. E aí, pela infraestrutura que tinha, já que era um estádio, sim, tiraram o gramado e fizeram uma pista, né? Eu não cheguei a conhecer isso aí, porque nessa época eu estava nascendo. Mas aí, esse pessoal mais velho já andava lá, né? E dali a gente viu sair muitos talentos, que inclusive foram para fora do Brasil. E aí, mas eles me inspiraram. E a minha mãe, inclusive. Minha mãe e meu pai, mas a minha mãe até hoje. A Dona Yara. Dona Yara. Está em todas. Figura querida, tive sempre acelerando e gosta. Então, vou te dar uma notícia. Na tarde da inauguração do cartódromo de Eumício Freitas, tinha uma prova com meu nome. Nossa, homenagem do pessoal da família Freitas, né? E eu fui e fiquei até em Tubarão. Foi no dia que começou a enchente de Tubarões. Um domingo, se não me engano, aquela famosa de 74, por certo. Aí. E eu não cheguei aí por recomendação do Salim Mussi, que na época era presidente do Ercílio Luz. Eu estava na casa dele, ele disse: só recomendo que você volte. Eu estava com mulher e 2 filhas pequenas, volte porque vem um temporal por aí, o rio já está enchendo. Depois deu aquela famosa enchente e o cartódromo foi inaugurado, mas com alguma dificuldade. Então é uma história que eu não posso me esquecer, né? Chegasse a correr lá quando guri? Pequenininho, não? Não, ali já era pequenininho. Ali eu era pequenininho. Não, 10 anos de idade não corria kart? Não. Daí foi 10 anos, quando eu fui assistir a Fórmula Fiat lá. Ah, tá.
Aí nessa época eu tinha 74, eu tinha 2 anos, Aí não dá. Aí não. Não, aí não dá. Mas esse gosto foi por causa dos teus primos, dos teus amigos lá de Criciúma? Exatamente, meus primos e gostar de automobilismo. Acho que essas coisas tá no sangue da gente, né? Não sei o que acontece, né? Foi uma vida, já uma trajetória toda dedicada ao automobilismo, né? Tu estudou lá e tu veio depois, mudou para Florianópolis? Aí depois eu vim para cá fazer o Geração, que era famoso, né? Todo mundo fazia para passar no vestibular. Morei um tempo aqui, morei ali na Nereu Ramos. E essa época que eu tava correndo de kart e então aí fiquei por aqui. Aí na verdade estava direto aqui, lógico, estava em Criciúma, mas de fato mesmo eu saí de Criciúma em 98, quando eu já tinha feito categorias de Fórmula, que eu fui para a Europa tentar fazer Fórmula 3000, que é hoje a Fórmula 2. Mas assim, eu vivi mais na minha vida aqui em Florianópolis do que em Criciúma, né? Então assim... André Gaidzinski, deixa eu te fazer uma pergunta. Gaidzinski lembra muito a Eliane, não, a cerâmica. A Eliane, exatamente. A Eliane. Meu avô, seu Maximiliano. O Maximiliano Gaidzinski. Eu fui muito amigo do Jarvis de Gaidzinski. Meu tio, figura. Foi presidente do comerciário e tal, maravilhoso. E também era metido a piloto de avião. Sim. Comandava avião. Sim, inclusive ele tirou o brevet, ele foi até não conseguir renovar mais porque ele chegou a ter um infarto, um início de infarto, aí não deixaram ele renovar o brevet. Né? Isso deve ter acabado com ele. Porque ele andava de avião que nem a gente anda de carro, né? Quer ir no mercado, então... Saía daqui, assim, o comerciário vai jogar em Fortaleza, ele passava aqui, pegava 2, 3 amigos, subia. Legal. E nós íamos para Fortaleza. Época boa. Mas aí o que eu quero chegar na família, né? Estamos falando da família. De repente, a Eliane foi negociada, alguma coisa assim, e os herdeiros, né? E você era um deles, né? Eu sou terceira geração. Terceira geração. Aí pega um dinheirinho, a tua parte, e resolve investir no automobilismo. Foi assim? Não. Eu estou no automobilismo como profissional. Vendendo. Não, mas eu não botei dinheiro meu. Ah, não colocou dinheiro? Não, porque... Então alguém veio te buscar, viu o talento aí? Eu sempre tive 2 empresários, um é o Carlo Gancia e o outro é o Willy Hermann. O Willy Hermann, ele é conhecido no meio da televisão, porque ele trabalhou muitos anos na Bandeirantes com o Johnny Saad, e ele montou um projeto com o Luciano do Vale nos anos 80 chamado Fórmula Indy. Pegou a Indy nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil. Claro. Lá não é chamado de Fórmula, né? Trouxe para cá, botou o nome de Fórmula e precisava de um âncora, né? Para poder dar audiência. Pegaram o Emerson Fittipaldi numa situação complicada que ele vinha da Fórmula 1 com a Copersucar que tinha acabado de eles venderam. Faliu, né? Faliram praticamente, né? E aí esse projeto foi abraçado pela Bandeirantes e ele acabou tendo os direitos de transmissão da Indy para o Brasil, que até hoje é dele. Estava na Cultura, agora está voltando para a Band e até hoje é dele. E ele é empresário de piloto, como tem empresário de jogador de futebol, tem de piloto. Concorria com a Fórmula 1, né? E aí, Indy, né? Porque são duas categorias mundiais, né? Uma sediada nos Estados Unidos, a outra na Europa, mas lá a ponta lá, né? Aquele igual o time de futebol que o jogador sonha jogar, né? Que é o ápice, vamos dizer assim. E aí, esses caras eu conheci em 95, quando eu fiz meu primeiro ano de Fórmula Ford. Então entrou direto para a Fórmula Ford? Assim, qual foi o... Não, eu fiz kart, eu fiz 5 anos de kart aqui em Florianópolis, campeonatos brasileiros e também pelo Brasil. Então tu correu com o Grilo, com... Não, eles são mais velhos do que eu. Mas o Ronaldo Couto Dalch também? Também é bem mais velho do que eu. Mais velho também. Acho que é uns 10 anos mais velho do que eu. Eu corri com... Eu cansei de transmitir algumas corridas de kart. Não, eu corri com os Nienkotter, corri com o Gabriel Zunino, corri com... Gabriel, sei. Quem mais aí? O Farina. Tem esse pessoal aí, esse pessoal que é da minha época aí. Esse aí que são os... Aí depois do kart, então, veio a Fórmula... Ford, que era a categoria de base para quem sai do kart. A categoria foi criada no Brasil em 1971 e durou até 2000 e pouco. Pula de categoria pela classificação? Aí eu fui para... Não, isso aí depende de patrocínio, mas é uma escadinha. Aí eu fui para a Fórmula Chevrolet, que é a categoria acima da Fórmula Ford.
E depois fui para a Europa tentar fazer a Fórmula 3000. Esse negócio me complicou um pouco. Foi bem naquela época da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, que o dólar estava 1,20, saltou para 1,99. Né? E foi uma coisa complicada, meus patrocínios em reais. Eu tinha que me sustentar, ficar praticamente... Eu morei na Inglaterra, fiquei 1 ano e meio lá. O negócio ficou bem complicado. E como muitos, né? Aí voltei quebrado para o Brasil, comprei um Corsa usado, né? Assim que... Então... Era essa situação. Aí fiquei... Mas sempre apaixonado pelo... Sempre. Aí dedicado pelo Desistir nunca, né? Aí eu parei, na verdade, em 2002, quando o pai descobriu um câncer, né? Meu pai era o Dr. Edson Gaidzinski, que era presidente da Eliane, né? Na época do conselho, né? Daí descobriu um câncer, o pai que era de pulmão, não durou 6 meses. E eu, de herdeiro, me tornei sócio. Eu fui para o conselho da Eliane. Tinha 3 conselhos, eu até tive nos 3. Nesse período, até nós vendemos a Eliane, que foi 2018. Mas não trabalhei nunca na gestão. Aí quando eu voltei da Europa, morei de fato aqui mesmo. Aí de 2001 para cá, né, até agora, né, tô direto aqui. Quantos anos já está nisso? 34, se for somar desde a primeira vez que eu sentei, que eu botei. O André, esse mundo da Fórmula 1, 2, 3, Ford, Porsche, Chevrolet, tal. Que mundo é esse, hein? É um mundo assim de muita dificuldade. É um mundo de esporte, é um mundo de competição. Tem confusão como toda modalidade. Exatamente, de muita disciplina. E é um mundo que a gente costuma dizer que o automobilismo, se for andar para brincar, pode ser no kart, pode ser em qualquer categoria de fórmula, ou de turismo que a gente faz, que é a Porsche Cup, né? A gente não usa a nomenclatura fórmula porque ele é um carro de rua adaptado para ser de corrida, né? Então, carro de rua adaptado para ser de corrida, e tem os fórmulas que é igual um charutinho com as rodas aparentes, igual do Fórmula 1. Se for para andar de brincadeira ou para andar sério, vai gastar a mesma coisa. Então tem que ver o que se quer fazer da vida. Vai se divertir? Tem muitos pilotos que são empresários que vão lá e pagam para correr. Aí isso é uma outra coisa. Ele leva aquilo na... Aí é hobby, né? Aí leva aquilo como hobby, né? O meu hobby, por exemplo, é pescar. Coisa que eu sempre mergulhei, sempre gostei de pescar. O automobilismo é profissional. Né? Exatamente. Então, assim, quando realmente eu voltei, que já vai fazer 9 anos que eu tô na Porsche Cup, o objetivo foi estruturar, hoje com assessoria de imprensa, com uma associação com projetos de lei de incentivo ao esporte. Eu tenho Lei Pelé. Tá? Então a gente usa isso e as empresas elas optam, né? Inclusive relacionamento que eu facilidade. Fiz. Muito, é muito legal. A Lei Pelé é um negócio que funciona de tal forma. Agora, dia 31 de dezembro aí, eu acabei fazendo isso, que eu nunca me esqueço. Uma vez eu fui vender num frigorífico no interior do estado aí, em maio de 2019. Aí no dia 30 de dezembro eu estava na praia, eu tenho casa na Praia da Teresa, ali no Farol de Santa Marta, né? Me liga o financeiro deles, que eles têm uma planta em São Paulo, perguntando se eu tinha projeto de lei de incentivo ao esporte. Aí eu, imagina, 30 de dezembro, praia, aquele negócio, ninguém está fazendo mais nada, eu assim, puta, não tem. E agora? Eu não tinha ninguém para pedir emprestado um projeto, alguma coisa. Né? Então tá bom, então é 100 mil que eu vou mandar lá para Brasília. Entendeu? Então são coisas que a gente acaba aí, virou o ano, dia 12 de janeiro a gente montou uma associação, que a presidente é a Cíntia Pieri, né, que é a da Fanatic, que era a PR Sports, né, que é da Nossa Senhora Aparecida, do Pierre. Da própria. Né? Então, e ela entende muito disso, inclusive ela entende muito da Porsche Cup, já tá comigo lá esse tempo todo, já trabalhou com 13 pilotos. Então, não na vida dele só a bola que é redonda, mas a roda também. O que ela aprendeu, e é comerciante, né? E comerciante nesse meio aí é muito importante, né? Ter noção, né, do que está fazendo. Eu estive com ela recentemente num evento aí, não falamos de automobilismo. Mas pode falar, e ela entende. Os comentários que ela faz assistindo Fórmula 1, depois o comentarista fala 5 segundos depois, é o que ela disse. Eu quero voltar a um assunto, que eu quero te contar uma história. O entrevistado aqui é tu, mas eu preciso te contar essa história. Vamos lá. Eu estive num circuito de Fórmula Indy em Daytona. Uhum. Aí eu estava passeando na cidade de Daytona Beach, ali na Flórida, né? E aí estava passeando, tal, alguém disse assim, ali tem um circuito de Fórmula, o oval, circuito de Fórmula Indy. Aí, naquela época, o Luciano do Vale estava né, com a Fórmula Indy, todo mundo, eu vou ali conhecer, entrei. Dava para entrar, aí não tem ninguém aí, só tem um cara lá mexendo no carro dele e tal, o cara de macacão todo sujo. Eu cheguei, parei perto dele.
Achei o cara meio parecido, mas não reconheci. Fui embora. Quando estou saindo no portão, um camarada que falava meio caixinha disse assim, falou com ele? Disse, ele quem? O piloto lá que não falou com ele? Eu disse, não. Sabe quem era o piloto? Paul Newman. Nossa, que legal. O famoso ator de cinema. Ele gostava de automobilismo. Ele tinha uma equipe, a Newman Haas. Né? Newman Haas era o cara, quando voltei ele já tinha saído. Né? Também não adiantava, vou falar com ele o quê, né? Mas eu tinha visto aquele filme Golpe de Mestre, que ele e o Robert Redford. Mas vamos voltar ao nosso papo. Isso não tem nada a ver, o Paul Newman também não me conheceu, não também não adianta nada. Como é que tu foi parar na Fórmula Porsche, no Porsche Cup? Na Porsche Cup foi o seguinte, eu praticamente... Essa é a melhor categoria que tu chegou? De turismo, sim. E ela é considerada hoje a maior categoria de Gran Turismo, né, de GT da América Latina. É a categoria que está fazendo 20 anos esse ano, de um baita do empreendedor lá de Guarulhos. A Porsche Cup tem 35 campeonatos pelo mundo, como se fosse uma franquia. É uma franquia. É um circuito, então? Não, é que acontece. Cada país tem o seu dono. Tá. E aí tem Porsche Cup Brasil, tem Porsche Cup Argentina, tem Porsche Cup Chile, tem Porsche Cup USA, que é os Estados Unidos, tem a própria Porsche Cup Alemanha, que é a Deutschland. Começou em 1986. Tá? Então, o que acontece? Eu considero essa categoria hoje a melhor e a mais estruturada do Brasil, pelo nível de governança que a Porsche Cup tem. É considerada a melhor e a maior pela própria Alemanha. Eles sempre levam os prêmios. Na verdade, o dono ali, que é o Denner, é algo impressionante. Como é que aconteceu isso aí? Eu, depois de 15 anos parado, envolvido com construção civil aqui em Florianópolis, coisa que meu pai já tinha, envolvido com outras coisas, no movimento lá do Jovem Empreendedor, fui presidente do CEGESC, do MCE, na própria FACISC, que eu fiquei esse tempo todo. Aí aconteceu que eu fui numa corrida das 500 milhas de Indianápolis com o Vili e com o Carlo, e de vez em quando eu ia. Inclusive tem que ir, hein, Roberto, na corrida dessa aí, tá? Que é o maior evento de esporte do mundo. São 500 mil pessoas sentadas, uma corrida que tem mais de 100 anos. Um negócio impressionante, aquele espetáculo que os Mariners cantam o hino nacional, que é sempre no último final de semana de junho, homenageando, né, todos os Mariners que foram, né, para as guerras. É algo assim, é muito bonito. Aquela coisa de americano que sabe fazer. Sim, eles fazem bem, né? E aí começou uma conversa lá. Por que você não volta a correr? Porque lá no Brasil tem Stock Car, tem isso, tem a Mercedes, não sei o quê, tem outras categorias e tudo. E eu voltei pensando naquilo. Isso foi em maio de 2017. Aí eu até fui visitar uma equipe lá em Taboão da Serra, lá em São Paulo, uma equipe da categoria Mercedes, Challenge, que hoje chama-se AMG-GT. E aí nisso o Vili me ligou, ele assim, vai lá conversar com o Denner, que é dono da Porsche Cup, vai lá conhecer ele. E eu fui lá fazer um teste, inclusive. Ele me convidou para a Fórmula 1, porque a Porsche Cup é preliminar da Fórmula 1. A FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, tem um acordo com a Porsche Motorsport. Onde tem Porsche Cup e tem Fórmula 1, a Porsche Cup é preliminar. Então, nos Estados Unidos, em Austin, no Texas, na própria Alemanha, na França... Tu corre nessas aí na preliminar? Não. Isso aí é cada país que tem o seu, né? Ah, sim. A minha é Brasil só, sim. mesmo a gente tendo... Mas aqui no Brasil não tem essa preliminar na Fórmula 1? Tem. E tu não corre? Corremos agora no início então, Sim, mas não... Só no Brasil? Só no Brasil, né? Só no Brasil, porque daí isso eu tô falando cada país que tem a sua Porsche Cup e corre com a Fórmula 1 lá, que quando a Fórmula 1 passa lá no país e tal. E aí começou essa conversa toda aí de voltar a correr e eu fui fazer esse teste. Minha mãe viu isso aí de novo. Minha mãe, uma história que pode deixar registrado aqui, ela que deu me impulsionou no kart, porque eu tinha uma cadeira de poupança do Bamerindos, que o HSBC tinha comprado. Sim. E eu lembro mais ou menos disso, porque eu tinha lá, sei lá, uns 9, 10 anos de idade. Meu pai fez a cadeira de poupança, aquela caderneta que era de papel ainda, né, com uma nota de 10 cruzeiros vermelha, que é parecida com a de 10 reais hoje, né? E aquilo ficou esquecido. E aí me chamaram lá. Isso foi ali na igreja do Cocal ali, e a agência era do lado ali da igreja, inclusive. E tava lá aquelas coisas, festa de igreja. Foi feita uma festa de igreja, isso.
E aí tinha que dar um destino para essa conta, para esse, né, o que vai fazer, porque agora, né, um banco comprou o outro, como é que vai fazer isso? Aí eu acabei resgatando o dinheiro, comprei um chassi de kart usado, minha mãe viu aquilo, me deu um motor e um jogo de pneus. Aí começou a história aqui no Ronaldo Couto Dausch, aqui nos ingleses. Nos ingleses. E aí agora, né? A Yara era a maior torcedora tua. Sim, a mãe sempre gostou. Né? E a mãe sempre teve carro V8, motor 6 cilindros, tá com Porsche agora. A mãe sempre acelerou, a mãe sempre gostou, né? Sempre gostou, e ela gosta de competição, ela assiste tudo, daquela pessoa que é torcedora de gostar de esporte. É o mesmo. esporte dela, né? Então, aí ela vendo essa movimentação agora em 2017, ela sim, tá pensando em voltar a correr, né? Então, peraí, vamos nos organizar. Vamos montar um Media Kit, vamos contratar uma assessoria de imprensa, vamos fazer a coisa ser profissional. Eu digo, eu também acho que tem que ser assim. Isso em que ano, André? Isso 17 agora, né? 2017. É isso, 2017. Aí foi quando eu comecei a me organizar e parti para o primeiro ano meu, 2018, né? Então... Mas uma coisa que me impressionou que tu falasse aí é porque eu tinha uma informação de que tu tinha pego toda a tua herança e investido no automobilismo. Não, mas daí ia gastar dinheiro, né? Aí era pagar para correr, né? Aí ia pagar para correr, isso aí é um esporte, né? Dá para fazer isso aí, mas não é objetivo, né? Então, não é hobby para ti, né? Para mim não é hobby. Inclusive eu estou me dedicando 100% ao automobilismo. Eu deixei de ser empresário antes de nós vendermos a Eliane, tá, em 2018, e aí eu comecei a me dedicar e realmente hoje a gente tem aí a gente construiu, né, e fez um trabalho profissional com respeito dentro do nosso meio, que é o automobilismo, dentro do esporte, como também aqui no estado. Então a gente tem... Mas o André, passando um filme na tua cabeça agora, assim, dá para se arrepender ou era aqui isso mesmo que tu queria? Não, é isso que eu queria. Realmente mas tu pode chegar mais ainda, né? É o que vai acontecer o ano que vem, que inclusive eu tenho para te falar uma coisa aqui de primeira mão. O ano que vem a Porsche Cup tem 3 categorias. Tem a Trophy de iniciantes, categoria Challenge, que é a que eu ando, sim, que é uma categoria intermediária ali, também é profissional. E tem a categoria principal que chama-se Carreira. E eu tô indo o ano que vem para correr na carreira. Na principal. E eu fiz um teste dia 22, 7h30 da manhã, antes da nossa última corrida lá em Interlagos. Negócio que eu tava vendo o vídeo ontem, vi umas 10 vezes, eu fico emocionado. Parece que eu tava guiando um carro pela primeira vez na minha vida. Bem mesmo. Não, é porque o carro é novo, porque o Porsche 911 ele foi criado em 1963. A cada 5 anos eles lançam um novo modelo. E eles enchem de número, né? Esse modelo, por exemplo, é o 992, porque o alemão não fica dando nome ali, modelo Roberto, modelo André, eles não botam ali. Então, eles botam lá o número da prancheta lá, por exemplo. Que número é? Bota ali. E esse modelo agora é 992, que foi criado em 2022 esse carro, que é a última geração. O meu é de 2018, o meu que eu ando hoje. Aí pegasse o novo... Nossa, eu fiquei impressionado. Vai a quantos quilômetros por hora? Chegou a mais de 250 ali, esse carro ali. 250? No final da reta Interlagos, nas 2 retas. Mas eu fiquei impressionado o carro, como é na mão. O carro é uma coisa assim... Para começar novo, a ergonometria, o painel todo digital, uma coisa assim que... O freio, a gente aplica mais ou menos 180 libras de pressão no pedal do freio para parar. E a ABS, para. Né, a 250 por hora, reduz as marchas, entra a primeira perna do Ayrton Senna, por exemplo. Esse carro novo é metade da pressão e o carro para mais rápido ainda. E eu fiquei impressionado com esse teste que eu fiz e aí eu estou empolgado, né? Até perguntei para a Juliana se não pode contar para o Roberto, né? Porque a gente vai anunciar para a imprensa dia 10, né? Então nós vamos fazer um negócio aí, né? Realmente muito, muito novo aí, agora... que na verdade é um upgrade, né, no que eu tenho construído, e a gente tem tido resultado, né, de tudo, né, não só de pista, né, são mais de 30 troféus só na Porsche Cup, né, fora as outras categorias que eu passei. Então, e eu tenho uma coisa que daí minha mesmo, que eu faço, tem outros pilotos catarinenses que andam em outras categorias, até na própria Porsche Cup, mas eu sempre levei a bandeira Santa Catarina para o pódio. Sempre mostrei para os governadores, estive com o Jorginho Melo aí o ano passado, levei para ele sabe disso, ele me encontra. Eu tô aí para representar o estado, tenho orgulho de ser catarinense, então é uma coisa que eu tô lá sempre. Tu é na Porsche considerado agora, os pilotos considerados número 1 assim na Porsche são esses da categoria Carreira? Carreira, exatamente. Então tu chegou no auge da Porsche. Exato. De um leigo assim,
E a Fórmula 1? Interessa? Vai dar para chegar? Como Não, é que é? a Fórmula 1 deve ser uma... Não, a Fórmula 1 daí era o que, na outra época que eu corria nos anos 90, era o sonho. Todo mundo faz a escadinha para ir para lá. Era a Fórmula Ford, Chevrolet, a Fórmula 3, a Fórmula 3000, que é a Fórmula 2 e a Fórmula 1. Era a escadinha que se fazia. Eu não consegui isso como vários, que a coisa vai afunilando, tudo vai ficando mais caro, tem que ter um investimento, tem que se fazer uma conta para isso. Né, hoje, né, até, né, pelas condições que eu tenho, né, e também idade, etc., não tenho nem não penso nenhuma pretensão. Não penso. Talvez eu vá fazer. Isso a gente tem estudado fazer umas etapas de alguma Porsche Cup na Europa. Tem na Porsche Cup Alemanha, tem Porsche Cup França, tem Porsche Cup Itália. Vai depender do quê? Vai depender do nosso patrcinador, porque ele está afim de fazer, ele quer fazer. Ele, inclusive, e da performance também? Não, porque daí a gente compra uma vaga lá e assim, inclusive ele quer fazer também, ele quer aproveitar para estar fazendo, levando os clientes. Porque o que acontece? Quando eu vou vender para um empresário... Vamos contar essa história depois? Vamos contar essa história depois. O nosso primeiro momento do nosso Sala VIP deste sábado na CBN Floripa está chegando aqui ao final, mas não desligue não. Continue, acione o YouTube no canal da CBN, nós vamos continuar esse papo completinho, todinho com o André Gaidzinski. André, um abraço, André. Mas vamos continuar. O que acontece é que assim, esse negócio do automobilismo, eu tenho um comercial que me ajuda a vender as cotas de patrocínio para poder a gente montar o orçamento, o planejamento do próximo ano. É o momento que a gente senta com os empresários para tomar a decisão, a gente fica onde está, o que a gente vai fazer. Agora a gente tomou a decisão, nós estamos indo para a carreira. Então é tudo assim que acontece. Mas eu também estou na frente, estou sempre vendendo, estou apresentando, também. Né, é uma vida. Isso né, é comum um piloto se apresentar na frente. É uma vida de estar vendendo o corpinho, né? Esse aqui sou eu, isso aqui eu faço, essa coisa toda. E o que eu falo para o empresário, quando eu vou falar de automobilismo com ele, ó, esquece que isso aqui é automobilismo. Aí ele fica me olhando assim, né? Não, mas o que é então? Isso aqui é B2B, relacionamento, ativação de marca, ações, né, e brand awareness, né, ou seja, assessoria de imprensa pura, e levar os teus clientes para ter como levar um cliente num camarote de um estádio, é levar um cliente num camarote de um autódromo. Né, ele vai ter uma experiência com a família dele. Interlagos, por exemplo, chega a ter salão de cabeleireiro para as mulheres fazer escova de graça, tem espaço kids para as crianças, tem vários shows, tem um negócio para passar o dia lá. A gente fala, o que você vai fazer em São Paulo no sábado? Às vezes a pessoa é de lá, né? Eu vou no shopping almoçar com a minha família, vai para lá, chega lá às 9 horas, estaciona o teu carro, o Golf Car te pega, bota a pulseirinha, credencial, vai botar, vai tem conhecer, o que fazer o dia inteiro. Vai curtir, tem almoço, tem tudo, tem sempre um show nacional. Então, isso é um entretenimento de final de semana, como futebol, como qualquer outro tipo de modalidade esportiva. E realmente a gente está impressionado com a quantidade de categorias e de pilotos, o que cresceu de 2020 para cá, bem na pandemia. O Brasil, você liga a televisão final de semana aí, tanto TV aberta ou fechada, ou mesmo no YouTube, tem uma corrida passando em algum lugar, de alguma categoria. E não era assim. Então, falando de Fórmula 1, existe vida fora da Fórmula 1 para as pessoas serem felizes e realmente seguir carreira e fazer alguma coisa. Porque, na verdade, todo mundo se liga muito por causa do Senna, por causa do Fittipaldi, do Piquet, daquela turma toda. Sim. E naquela época, quando eu ia vender patrocínios, dizia isso para mim. Não, isso é coisa isso é muito eles, muito marginal, isso aqui não sei o quê. Hoje eu vou falar com o empresário, ele assistiu a Porsche Cup, ele assistiu alguma coisa, ele sabe, ele conhece, ou ele já foi. Então, isso cresceu demais. Isso a gente fica feliz. André, estou conversando com o André Gaidzinski, piloto catarinense da Fórmula Cup, da Porsche. Porsche Cup. É complicado isso, né? Porsche Cup, Copa Porsche. A Copa Porsche. Copa Porsche. Tem aqui um desenho aqui muito bonito, ele me deu uma foto aqui muito bonita. Tem um caderno aqui da Porsche também. Tá lá, um baita carro, capaz, não. Agora, tu fazendo uma avaliação técnica da tua performance, tu estás satisfeito com o que tu estás produzindo, a tua performance na pista, etc. Hoje é um piloto de primeira linha, o André Gaidzinski? Sou competitivo, mas eu tenho muito a aprender ainda. Nós vamos provavelmente ter um coach esse ano, porque o que a gente faz num dia de treino? Tem vários treinos antes de uma corrida.
A gente anda o dia inteiro treinando. Quando para no box, puxa os dados de telemetria do carro, que é todo o comportamento do carro na pista e como que eu estou guiando. Isso se avalia. E se pega uma volta de outro piloto, que pode ser até do coach, e se compara. E começa a detalhar a pista. Ó, aqui nós estamos perdendo 3 décimos, aqui a gente pode ganhar tanto, aqui tem que frear um pouco mais para dentro, ou é um não negócio tanto. complicado, estudadíssimo, Estuda, né? E estuda, escreve muito, detalha, planeja. Sai, vai dar mais 4 voltas. Não precisa ficar esmerilhando equipamento lá andando o dia inteiro. Anda um pouco, para, toma uma água. Agora vamos estudar, vamos ver o que a gente pode melhorar. Então é sempre assim. O esporte é isso aí, né? Sempre buscando onde que é o limite. Né? Sempre empurrando aquela linha do limite, né? Quando se atinge aquela coisa, a gente está sempre querendo melhorar para poder. E tu acha que pode mais? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Esse é o nosso objetivo, que é estar buscando sempre melhoria contínua. E o automobilismo até tem uma coisa interessante de falar, que é o esporte individual mais coletivo que existe. Porque comigo tem muita gente trabalhando. Assim, não é apenas um piloto, tem um entourage junto. Exatamente. Então, aquele negócio funcionar fora da pista para o negócio parar em pé, e lá dentro dos boxes, engenheiro, mecânico, ajudante, chefe de equipe, né? Tem lá meus empresários, tem um monte de gente ali que está envolvido ali. Que a gente, equipe todo mundo, grande, né? A equipe para todo mundo trabalhar. É muito caro, né, André? É um esporte muito caro, né? Mas eu sou feliz, como o senhor é do futebol, eu gosto de fazer uma comparação que eu falo para os empresários também. O nosso orçamento, tá, que está em torno de 6 milhões de reais aí, ano, tá? Não vou nem falar de um Corinthians ou do Flamengo, tá? Se for ver com os nossos times catarinenses aqui, tá? Eles estão na potência 10. Eu sabia que tu ia entrar no Criciúma. Demorava muito tu ia entrar no Criciúma. Mas é que é assim, ó, vou fazer uma comparação. Pega a Criciúma, vai Figueirense ou Chapecoense. Pode ser um dos 4 aí. Uma cota de patrocínio minha ano, que é 500 mil reais, por exemplo, tá? É o que o Criciúma, o Avaí, vende para ter no mês na camisa, no mesmo tamanho. Entendeu? Então é uma coisa que... E aí, sabe o que me motiva? Se o futebol dá certo, por que o automobilismo, por que o nosso negócio não vai dar certo? É verdade. Tá? Então, é assim, lógico que tem que estar sempre correndo. É patrocínio, é custo, é salário, é tudo. Tem que montar um orçamento, tem que fazer as coisas ser organizadas, né? Então, assim, não dá para ficar esperando que não vai cair nada do céu, né? Outro dia eu estava conversando com o Teco Padarates, no tempo que ele era surfista, e hoje ele é presidente da Confederação Brasileira de Surf. E eu dizia assim para ele: Teco, esses caras aí, Medina, esse pessoal novo aí do surf, como é que é? Como é que eles se preparam? Se preparam, cada surfista desse tem uns 25 na equipe que preparam para ele. No meu tempo, o Teco fala, no meu tempo era eu sozinho com a prancha na mão, entrando no mar e tentando fazer alguma coisa. Hoje é uma entourage. É uma equipe enorme, eu imagino o automobilismo. Isso facilita. Tu és um piloto que também procura, não sei se todos eles são assim, conhecer a máquina por dentro, abrir o capô, ver aquelas coisas todas lá. Eu gosto de mecânico, mas hoje em dia muitos pilotos não têm nem noção o que é que tem ali. Não tem? Porque tu tá andando numa prova, de repente tem um problema. Sim, mas o que acontece? Esse problema, inclusive as coisas se repetem, e o automobilismo até não precisa entender. E até eu uso a Cíntia como exemplo, que ela não é piloto e também não é mecânica, mas o que acontece? As coisas acabam se repetindo e às vezes até um erro, e aquilo ali depois vira uma lição aprendida para aquilo não acontecer de novo. Às vezes até deu tudo certo, deu pódio, mas teve um erro lá que só a gente sabe. Aquilo ali a gente tem que cuidar para não acontecer de novo. Então, agora de mecânica eu gosto, porque eu desde criança fui em ferro velho, eu sempre gostei de abrir motor, ver o que tinha dentro. Eu gosto das coisas, entendeu? Então a tua botei paixão... a mão. O kart também, eu fazia o motor do meu kart. Então... O cara, quando faz com paixão o que gosta, ele faz bem, não tem dúvida, né? Porque tu pega um carro daquele, a tecnologia de hoje te ajuda a tu tocar. Então, tu entra no avião, o cara falando inglês e conhecendo as coisas técnicas, ele levanta e desce um avião, porque a torre que vai orientando. Se acontece um problema na turbina, aparece lá, né? Atenção, comandante, piloto, turbina com problema, aguardem, faça isso, faça aquilo, problema resolvido. No carro tem isso também? No carro tem, inclusive a telemetria ela acusa, deu um problema na bomba de óleo ou sei lá, alguma outra coisa, vamos dizer uma coisa mais
para todo mundo entender mais simples aqui. Às vezes é um negócio mais complicado, mas aparece no computador aquilo ali. Mas desse tempo todo que eu tô na Porsche Cup, 8 anos, sei lá, de uns 10 problemas que teve de motor, eu parei no box e eu não errei nenhuma até agora. Deu, ó, isso é bobina, isso é algum problema elétrico, isso aí é alguma coisa no câmbio, tava com problema no câmbio na prova de Estoril. O mecânico vai lá. Aí, pô, na terceira dando problema, o que era na terceira? A terceira era um dente da engrenagem que tava quebrado. E aquilo ali, se daqui a pouco ia quebrar mais, ia quebrar o câmbio inteiro, ainda bem que eu parei, se eu não vamos ver, tiro o câmbio fora. Então são certas coisas que a gente vai... Em eu, plena pelo menos, corrida. que eu gosto. Não, isso foi nos treinos. Ah, no treino. No treino. Mas acontece na corrida. A gente espera que não, mas acontece, né? Mas acontece. O André Gaidzinski, me diz uma coisa. Casado, quantos filhos? Eu tenho uma filha, que é a Valentina, está com 14 anos, que inclusive já teve na tua coluna no Diário Catarinense, ela e o mascote do Tigre. Isso quando ela tinha, sei lá, uns 8 anos mais ou menos. Tu continua acompanhando o Criciúma, tudo? Sim, sim. Inclusive sou sócio e faz acho que uns 2 anos que eu não boto o pé lá, mas é da família, difícil, né? Mas aí é por questão de viagem, essa coisa toda. Né? E aí eu tenho ido pouco a Criciúma também, então assim, mas eu tento me programar para... Te decepcionasse muito agora com a não classificação para a Série A? Tava tudo eu vou usar uma frase de um amigo meu chamado Roberto Alves. O Criciúma não se classificou daqueles 2 jogos que ele perdeu em outubro. Foi ali, não foi nesse último, não. Não foi no último. Geralmente nunca é no último. Então foi isso. Aquele empate lá em Volta Redonda vinha bem, mas descambou, né? Bom, vamos voltar. E a família lá? Bom, a mãe a gente já sabe que sim, a dona Yara a gente sabe que sim, mas a esposa, os filhos se entusiasmam também, apoiam. Mulher, principalmente, que é quem manda em casa, né? Eu falei da Cíntia, né? E realmente ela sempre me incentivou, ela gosta, ela vem do esporte, né? Então tem isso aí. A Valentina estava agora na Fórmula 1 comigo, ela gosta, ela também, essas coisas, sabe, entende, acaba se envolvendo, né? Então a família tem um apoio. E graças a Deus que tem, né? Porque a gente tem que ter em primeiro lugar, eu acho que é a família, né? Sim, senão você não vai tranquilo, né? Então ela te acompanha tudo? A Valentina, quando ela pode, né? Ela estuda aqui no Catarinense, quando ela pode ir, ela tá comigo, né? Por questão de aula, né? Mas a minha mãe tá praticamente em todas as corridas aí. Sempre, né? Sempre. Então, o que falta tu fazer agora no automobilismo? O que eu faço? Tu tens contrato com a Porsche? Eu tenho contrato com a Porsche para o ano que vem, 2000, né? E então o ano que vem está garantido. O ano que vem está garantido, inclusive com o nosso patrocinador, né? Que a gente está com um patrocinador de um fundo português muito bom aí que está nos levando para a categoria carreira da Porsche Cup. Que eu sou muito agradecido, assim, um cara que gosta realmente e ele tem usado aquilo que a gente falou aí, né, o automobilismo mesmo, para estar levando os seus representantes, os seus clientes no camarote. Então isso aí é que acaba valendo muito mesmo, né? O que a gente tenta mostrar, o que tenta vender, né? Então é aquela coisa que eu vendo até, falando de futebol de novo, aí a gente vê a dificuldade que nossos clubes passam para estar vendendo alguma coisa. Tem que estar na rua sempre vendendo, tem que estar, né, mostrando. Não dá para ficar no gabinete. Né? Não dá, ainda mais aqui no nosso estado. É diferente dos centros grandes aí que o time se vende sozinho. Mas se vende sozinho, entre aspas, tem que alguém lá oferecer, né? Tem as agências que faz aquela ligação entre a empresa e o clube, e os clubes, né? Inclusive meu nome está com essas aí, que esses caras famosos lá de São Paulo. Né? Só que eu sou um negocinho pequeno para eles, né? Em relação à comissão, né? Então... O André, uma curiosidade minha aqui, há muitos anos já aconteceu isso, nós perdemos o Ayrton Senna. O Ayrton Senna foi um cara que fez o público gostar do automobilismo no Brasil inteiro, como o Guga fez a gente gostar do tênis também, né? A morte dele provocou alguma queda no automobilismo em geral, não só na Fórmula 1. Aqui no Brasil, por exemplo, não. O que eu sei na época... Eu vou te contar um negócio, fiquei uns anos sem ver mais automobilismo. O que acontece? Tem aquela coisa da pessoa que vai assistir a Fórmula 1, no caso, né, do Ayrton Senna, porque gostava de ver ele ganhar corrida e, né, de aquilo ser bonito, porque brasileiro gosta de campeões. Uhum. Né? Uma vez eu fui vender patrocínio no Rio de Janeiro e estava lá com os caras grandes lá, eles fizeram uma pesquisa falando que o brasileiro ele gosta de campeões. Né? Então, né, foi bem na época que o Guga tinha ganhado o primeiro Roland Garros, e daí assim,
O que eu sei também é que a Globo perdeu muito também, questão também de audiência em relação a isso. Mas eu já olho a coisa diferente, porque eu gosto de ver os carros andando. Tá? Eu não sou assim fanático por ninguém, assim, de estar vendo aquela coisa, eu estou torcendo por aquele piloto. E também não precisa ser Fórmula 1, né? Não precisa ser Fórmula 1. Então, assim, tudo bem, esse final de semana, né? Agora, nas próximas semanas aí tem a final da Fórmula 1, tá todo mundo focado entre o Verstappen e os pilotos da McLaren, tem essa coisa toda. Para quem gosta, isso chama atenção. Então é uma questão assim, lógico que é legal ter um brasileiro, e que os brasileiros fizeram desde o tempo do Chico Landi, aí depois vem Emerson Fittipaldi, e depois vem o próprio o José Carlos Passi, que está fazendo 50 anos da vitória dele, o Moco, 50 anos da vitória dele em Interlagos, que leva o nome dele. Tá? A família deles, o ano passado, final do ano, tem um busto dele lá no autódromo, levaram os restos mortais para botar lá. Pouca gente deu essa exposição lá. Então, assim, agora até fizeram uma homenagem nessa Fórmula 1 desse ano. Né? Dizem que o mais técnico de todos era o Piquet, tu concorda? Sim, porque ele era mecânico e ele inovou a Fórmula 1, uma época que praticamente o regulamento da Fórmula 1 era muito pro forma de como regia as coisas, não tinha técnico. Falava muito também, né? Aí tem isso também. O jeito dele, né? Aí era o jeito dele, mas ele é muito gente boa, conheço ele, é um cara assim que ele é bem acessível, uma pessoa muito legal, ele tá sempre nas pistas aí com a gente, então... E tem a preparação, né, Roberto? Assim, a gente não falou aqui, mas assim, 3 vezes por semana na academia. Pois era, isso era... Eu tenho 3 vezes na semana na academia com 2 treinos, tá? Meus treinos dão 1h30 de treino, só para medição, um dá 840 calorias, outro dá 1.190. Isso é aeróbico e anaeróbico. Eu tenho uma psicóloga que eu faço terapia esportiva e tenho mais uma terapeuta. Mas é uma equipe, né? Tá? Eu tenho isso aí porque é aquela coisa de estar focado, né, e realmente voltado para que a gente faz, é para ter resultado mesmo. Inclusive, fazer terapia esportiva é muito legal. Alimentação, tudo. Porque o que acontece? A gente passa o muro do portão, entra para a pista, tem que esquecer o que está lá fora, tem que se concentrar, qual é o nosso trabalho, tem que chegar cedo, ir embora a hora que está à noite, né? Tem que estar focando, tem que estar trabalhando para o próximo dia. Tem que gostar. Tem que gostar. Para ter resultado. O jogador acaba treino e vai embora, não. Tem uns que os bons ficam até de noite batendo escanteio, pênalti e treinando individualmente, né? E isso acontece na Fórmula 1. É verdade. Tem razão. No automobilismo também. Que bom conversar contigo, que bom te ver novamente. Sei da tua luta pelo automobilismo, da tua vontade, desejo. Quando o cara faz isso com prazer, com paixão, não tem erro. Vai chegar. Eu achei uma clipagem antiga minha dos anos 90, que tem uma nota tua, na época que eu estava no kart, na tua coluna do DC. No Diário eu vou te mostrar outro dia. Eu sempre gostei muito de valorizar o nosso talento, né? O pessoal da terra, né? A nossa turma. Nós temos muito talento aqui em todas as modalidades. Sociais, esportivas, políticas, sei lá. Mas a gente tem muita gente boa que às vezes precisa de espaço para falar um pouco daquilo que está fazendo. E esse ano, no dia 5 de novembro de 1995, fez 30 anos que eu tive um pódio aqui na Passarela Nego Querido de Fórmula Ford. Sou o único catarinense até hoje melhor classificado em todas as corridas que teve aqui, né? Antes que eu não corria, né? Dos anos 80 ali, que nessa época da Edu Grilo, né? Mas em 95 eu subi no pódio. E quem ganhou aquele campeonato daquele ano foi o Ricardo Maurício, que fez a última corrida de endurance, corrida que a gente faz de corrida de longa duração, que a gente reveza o piloto com o mesmo carro agora, né, em Interlagos, né, que aconteceu, né, no dia 22 de novembro. E até a gente fez uma matéria com isso, né? Ele contemporâneo meu, que a gente andou na mesma Fórmula Ford há 30 anos, a gente dividiu o mesmo carro agora, né? Então, a história que a gente tem, muita coisa. Vira e mexe, vem alguém, né, que às vezes até chega lá velhinho de bengala, que é conhecido meu. Então, assim, né, isso aí a gente vê pessoas dedicadas ao esporte, que gostam, que realmente estão lá, que daqui a pouco cruza. Nossa, tempão que eu não te via. Então, isso que é bonito. Né? Isso que é bonito. Né? É isso aí. André Gaidzinski, obrigado pela tua presença aqui no nosso Sala VIP.
Esse programa está à disposição no nosso YouTube, no canal da CBN, para quem gosta de automobilismo. Para quem não gosta, precisa conhecer também a disposição, a perseverança, né? A luta que é para chegar a algum lugar, porque deve ser um mundo muito difícil e muito complicado. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu sucesso, e quero te ver no pódio na Fórmula Carreira. Não, na categoria Carreira. Categoria Carreira da Porsche Cup, é isso aí. Da Porsche Cup. Obrigado. Obrigado. Dia 28 de fevereiro começa em Interlagos, né, o campeonato 2026. Muito obrigado. Vamos acompanhar. E foi um prazer estar contigo. Obrigado. Nossa Sala VIP volta a qualquer momento, em nome das Casas da Água, da RDO e da Água Mineral Santa Rita. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Um abraço.